nesse clima de alegria, de felicidade, essa arena tem um grande prazer de receber os representantes da Associação Latino-Americana de Higiene Oral, a LAOHA, e vai fazer uma apresentação das atividades dela. Eu quero chamar ao palco, então, o Dr. Cassiano Kutchenbecker. Seja bem-vindo, doutor, em nome do CFO. É um prazer tê-lo na arena aqui conosco. Muito obrigado, boa noite a todos e todas. É um grande prazer estar aqui nessa atividade. Eu sou vice-presidente da LAOHA e nós gostaríamos de ter essa apresentação aqui, uma ideia do que nós temos feito para a promoção de saúde no Brasil e também na América Latina. Quem estará participando hoje aqui conosco é a doutora Fernanda Carrer e o Dr. Fábio Sampaio, porque o nosso diretor executivo, Zilson Malheiros, está em quarentena por conta de Covid na família. Ele não pôde estar aqui então conosco, pelo que ele pede desculpas. E eu também estarei participando com vocês só no momento inicial, porque eu pego um voo também logo depois. Mas realmente estamos muito felizes com esse espaço aberto. E, na verdade, o título de toda essa atividade é LAOHA e Observatório de Políticas Públicas, contribuindo no enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, na América Latina e no Caribe. Bom, na verdade, a LAOHA é uma associação sem fins lucrativos de caráter educacional e científico e que não tem fins políticos, que objetiva fomentar o desenvolvimento de novos pesquisadores, contribuir com a melhoria da política de saúde bucal através da odontologia baseada em evidências e apoiar a profissão por meio da educação e exposição a novos avanços em odontologia, fomentando iniciativas de pesquisa na América Latina. Tudo bem, obrigado. E, na verdade, essa é a nossa associação. Vocês podem pegar o QR Code aqui dela. E nós temos tido uma série de atividades e um pouco dessas atividades é o que nós vamos tentar mostrar para vocês um pouquinho aqui. Eu sou da LAOHA, mas a minha formação é em periodontia. Eu sou professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fui presidente também da ABOPREV, que é a Associação Brasileira de Odontologia Preventiva. E, na verdade, o que eu gostaria de apresentar para vocês aqui foi uma das nossas atividades e depois a sua finalização recentemente, que foi um consenso latino-americano sobre doença periodontal e o impacto na saúde na América Latina. Na verdade, dessa reunião que nós tivemos, foram publicados 6 grandes trabalhos. Todos eles são disponíveis tanto em inglês, quanto em português, quanto em espanhol. E nesse consenso nós contamos com presença de associações de mais de 15 países da América Latina. E se vocês entrarem pelo site da LAOHA, existem todos esses textos em português, em espanhol e em inglês também. E, na verdade, a ideia é apresentar para vocês rapidamente um resumo do que foi os resultados deste consenso. A seção 1 e 2 trabalham com a temática de impacto da carga global de doenças periodontais sobre a saúde e enfocando na realidade global e da América Latina. E quem foram os autores desse grande artigo foram 2 professores da Universidade do Chile, professor Paola Carvajal e professor Jorge Gamonal. E também nós tivemos a colaboração e a revisão do Dr. Giuseppe Romito e da doutora Mariel Gomes da Argentina. E, na verdade, o que nós entendemos e tiramos como medidas deste artigo é que existe a necessidade de uma aliança entre setores acadêmicos, sociedades científicas e profissionais e as diferentes esferas governamentais para que programas de saúde bucal possam evoluir até que se tornem verdadeiras políticas de saúde bucal. Por isso estamos aqui, CFO, Ministério da Saúde e LAOHA, na ideia de, juntos e juntas,
contribuirmos para melhorar a saúde bucal do nosso país. E que essas políticas trabalhem com o conceito de saúde bucal completa, que apesar do consenso ser de periodontia, nós não podemos ficar lutando, nós da peri por saúde gengival, os da cariologia por saúde dos dentes, os do câncer, saúde das mucosas. Nós temos que pensar em saúde bucal completa e saúde bucal contribuindo para a saúde, né? E aí entrarmos em conjunto com associações de outras profissões também. Lembrando também que o futuro das pesquisas, a prática e a política de saúde bucal precisam estar voltados ao modelo que considere os determinantes sociais. A América Latina é a América Latina. Não temos como ignorar que os determinantes sociais são um problema que nós todos temos. E nesse sentido, então, nós também recomendamos que haja a inclusão, pelo menos, de um registro periodontal simplificado, porque nós não fazemos exame periodontal nem no serviço público, nem na clínica privada, muitas vezes, embora aprendamos na faculdade. Então, nem que seja alguma coisa simplificada, nós precisamos trabalhar com isso e tentando comunicarmos entre as sociedades científicas, associações profissionais e a academia, dando ênfase para que a gente não deixe nem de diagnosticar doença periodontal, nem de prevenir doença periodontal desde a formação na graduação. E porque o que acontece é que muitos locais nós nos preocupamos com quanto vamos fazer de prótese, quanto vamos fazer de implante, quanto vamos fazer de endo e esquecemos que a formação tem que ser uma formação completa. Em relação à prevenção, eu fui o autor do artigo e a ideia é que a gente entenda que temos 2 tipos de prevenção que devem ser pensados. Nível individual, ou seja, focado no paciente, e nível populacional, que terá que envolver o governo. A gente não consegue entender que a gente faça políticas de saúde sem que a esfera governamental esteja conosco. E estamos falando de América Latina como um todo, porque senão a gente fica cada um puxando para um lado, e se o governo não estiver junto com a gente, isso não vai acontecer. E quando se fala em governo, a esfera governamental, mas com políticas de Estado. Políticas não políticas de um partido, de outro, desse governo, daquele. Políticas que continuem apesar de quem esteja lá, porque vão só se aperfeiçoando, mas não sendo rechaçadas e iniciando-se novos caminhos. E lembrando que na questão da prevenção, né, a gente tem que trabalhar com dentistas e outros grupos trabalhando em conjunto, também fazendo que na formação de odontologia tomemos contato com alunos da nutrição, da fisioterapia, da medicina, porque isso vai nos ajudar a sermos profissionais de saúde. E essa estratégia deve incorporar a prevenção de cáries, doenças periodontais e seus fatores de risco, enfatizando o hábito de abandono de fumo como uma das prioridades, e a segunda prioridade, o combate à obesidade, que são 2 problemas que têm afetado muito as doenças periodontais. E a ideia é que a gente trabalhe, então, com estilo de vida saudável. Eu não sei se os senhores e as senhoras sabem, mas na Organização Mundial de Saúde, quando se fala em estilo de vida saudável, fala não fume, exercite, faça uma série de coisas e não diz nada sobre higiene bucal. E nós estamos numa luta, tanto na Organização Pan-Americana de Saúde, com um grupo de dentistas, como grupos europeus e americanos, para que a gente consiga incluir escovar os dentes, passar fio dental como parte de um estilo de vida saudável chancelado pela OMS. Claro, hoje em dia não podemos trabalhar com coisas muito tradicionais, então incentivo de mídias sociais e aumentar sempre a consciência sobre os problemas periodontais. Depois o capítulo 4 foi sobre diagnóstico, né? E aí a gente vê que os estudos têm uma divergência entre o que se faz na epidemiologia e o que se faz no paciente, mas a ideia é que a gente saiba que tem que diagnosticar doença periodontal, né? Nessa questão, as abordagens simplificadas talvez sejam uma possibilidade, porque se a gente quiser exigir um periodontograma completa, talvez a gente não consiga no nível do consultório e as pessoas não vão fazer nada. Então a nossa ideia é melhorar essa questão. E em relação ao tratamento, né, nós queremos aumentar a comunicação com os colegas da medicina, porque a gente tem conseguido já grandes avanços. A Sociedade Brasileira de Peri acabou de construir um consenso com a Sociedade Brasileira de Diabetes, e nós precisamos avançar, porque com isso a gente consegue chegar na ponta, né? E as diretrizes clínicas para o controle de diabetes são algo extremamente significativo no que se refere às doenças periodontais.
sabemos que o tratamento periodontal funciona, seja com cirurgia, seja sem cirurgia, e melhora a qualidade de vida, né? E que a gente precisa também pensar que a gente tem que avaliar o tratamento não só com as nossas medidas, mas perguntando para o paciente, vendo se ele mastiga melhor, se ele consegue ter melhor função, se ele sorri mais, porque isso é um resultado importante para a odontologia. E a gente tem que saber que o tratamento periodontal realmente funciona. E às vezes me parece que com o avanço dos implantes que esqueceu-se que dá para tratar a doença periodontal e lamentavelmente ela é tratada com buticão muitas vezes e isso não é o correto para um profissional de saúde. E que a gente também tenha que lembrar que os implantes são feitos para substituir dentes perdidos, não dentes. E esse é um ponto importante. Se o dente está perdido, sim, que venham os implantes, fazemos isso. Mas não vamos retirar os dentes para colocar os implantes. Então, esse conjunto de informações está disponível, como eu disse, nas 3 línguas. E, para finalizar, eu quero mostrar para vocês que nós, no último dia 12 de maio, fizemos uma campanha em toda a América Latina, porque dia 12 de maio foi declarado há alguns anos o Dia Mundial da Saúde Gengival. Então, nós temos uma comemoração, o CFO esteve junto com a gente, vários CROs do Brasil estiveram juntos, né? E na verdade, pode passar os 5 vídeos para mim. Então, na verdade, esses vídeos que estão colocados aqui, é só para vocês, eu tirei o volume, não é só para vocês verem que nessa campanha nós fizemos em português, então tem vídeo em português, vídeo em inglês, vídeo em espanhol, mas nós andamos pela América Latina toda, propagando com infográficos, com uma comunicação que passa por Instagram, que passa por mídias rápidas, as ideias, e nós fizemos isso diferentemente, corrompemos um pouco a questão, e em vez de fazermos o dia 12 como único dia, fizemos a Semana da Saúde Gengival. Fomos até criticados pela Federação Europeia, porque eles disseram, não, é só um dia. Aqui na América Latina, um dia virou 5 e a gente foi muito interessante. E nós ficamos muito felizes em termos podido realmente trabalhar com isso, né? E se vocês olharem, já tivemos mais de 283 mil visualizações em 19 países, com a chancela de 28 associações de odontologia e periodontia da região latino-americana, né? E a gente vê que o lugar que mais foi trabalhado foi através do Instagram, e a La Honra tem promovido várias coisas, e a nossa Menina dos Olhos Verdes é o nosso programa de bolsas. Nós oferecemos bolsas de doutorado para alunos ou de regiões muito necessitadas do Brasil, mas fundamentalmente para regiões latino-americanas, e eu tive o privilégio de orientar o primeiro doutor em odontologia de Moçambique, com o sustento da La Honra, e isso foi extremamente importante, e hoje ele lá é um embaixador, né, e ele, por ser de fala portuguesa, tem se ligado em todas as questões, e estamos chegando em Portugal por conta desse trabalho. Então, a La Honra fica muito feliz, e mais feliz por estarmos aqui com o Ministério da Saúde e com o CFO. Nós continuaremos a nossa apresentação com o Dr. Fábio Sampaio, que vai apresentar o que nós fizemos em relação à cárie dentária. Eu me despeço de vocês como vice-presidente da La Honra, agradecendo o espaço e dizendo que foi um prazer ter estado aqui, e só lastimo que eu vou ter que fugir, mas eu sei que o trânsito de São Paulo pode me trair se eu não for meio logo, posso ter problemas. Muito obrigado, e professor Fábio, o palco é seu. Boa noite a todos, obrigado aqui pela presença, obrigado Cassiano pela apresentação. Eu também sou professor aqui da Universidade Federal da Paraíba e também membro da La Honra, só que do grupo de cariologia. Então, do mesmo modo que houve o consenso de periodontia, nós também desenvolvemos um consenso latino-americano para cárie dentária. A mesma ideia também foi veiculada. A gente não pode centrar também só na questão da cárie, mas ela deve estar integrada também com as questões de outras doenças, né, como doenças crônicas não transmissíveis. Então, nesse sentido, nosso trabalho foi de desenvolver a questão da prevalência, perspectiva e desafios na questão do controle da cárie dentária, particularmente nos países da América Latina e Caribe. A cariologia já é bem desenvolvida no Brasil, a gente tem programas de pós-graduação, nós temos uma boa divulgação no sentido da prevenção e controle da cárie, e a estratégia de controle da cárie ela é diferente dependendo do país.
na América Latina. Então, por exemplo, enquanto o Brasil tem fluoretação de águas, muitos países da América Latina têm, na verdade, fluoretação do sal. Não sei que são métodos diferentes, com a mesma eficácia e talvez até mesmo abrangência, mas são situações e complexidades que precisavam ser detalhadas. A nossa, vamos dizer assim, pergunta norteadora para o consenso foi em qual momento da nossa história, enquanto país latino-americano, nós investigamos, analisamos a questão da cárie dentária numa perspectiva regional, considerando o Brasil integrante desses países da América Latina, né, e considerando também o Caribe. Nós temos países que nunca fizeram um levantamento epidemiológico em nível nacional, então a gente tem uma lacuna enorme em termos de conhecimento sobre a prevalência da cárie em alguns países. E nós temos expertise suficiente para, inclusive, compartilhar conhecimentos e técnicas de levantamentos epidemiológicos com esses países. Essa foi uma das questões que nos levou a trabalhar isso. Bom, a cárie é uma doença multifatorial, isso é um jargão já muito comum na cariologia, dinâmica, mediada por biofilme e modulada por açúcares. Ela não é uma doença transmissível, essa foi uma das questões que foi colocada, né? Parabéns ao Alexandre que acertou, né? Ela não é uma doença transmissível, então ela se caracteriza até pela possibilidade de você fazer trocas em termos de microbiota, mas ela não significa que você vá desenvolver a cárie. Mas ela é uma doença de impacto muito grande, então ela é uma doença, inclusive, que ela é um indicador de desvantagem social. Então, os determinantes sociais têm um impacto muito grande na questão da cárie. Em outras palavras, a cárie ela é prevalente, mas ela é mais prevalente em populações desassistidas, né? E a gente precisa trabalhar questões sociais vinculadas a esse problema. Não tem como evitar isso na América Latina. E, nesse sentido, a LAURA foi um excelente, vamos dizer assim, network para que pudéssemos mobilizar experts de diferentes países para que pudessem compartilhar suas experiências, né, na montagem de um consenso de cárie que tivesse a cara da América Latina. A América Latina é formada por 33 países, mais 15 territórios. Alguns, inclusive, não falam a língua latina, são associados por uma questão geográfica, mas tem alguns territórios que falam holandês, por exemplo, no Caribe, mas são considerados países da América Latina por uma questão geográfica. E todos eles têm em comum a questão de falarem o latim, né, uma língua derivada do latim, né, do chamado latim vulgar. Nós representamos 9% da população mundial e a gente tem, quando faz um mapeamento da cárie dentária, diversas lacunas, né? Está aqui o observatório, que a Fernanda vai comentar mais à frente, diversas lacunas enquanto a informação da cárie. E a gente precisava integrar esses países para conhecerem melhor suas próprias realidades. Então, nesse sentido, a gente fez um consenso de cárie que foi diferente do de Pério, que houve, inclusive, eventos presenciais. Nós começamos o nosso consenso já em pandemia. Então, todo o consenso foi desenvolvido no modelo de sistema de reuniões virtuais, né, com experts do México, da Argentina, do Chile, da Colômbia, e todos puderam participar ativamente através de reuniões virtuais, onde a gente desenvolveu 4 eixos, né, básicos, que foi a questão da epidemiologia, a questão dos fatores de risco para a cárie, as estratégias preventivas que você poderia desenvolver nesses países da América Latina e o manejo da lesão de cárie no sentido restaurador, né, como que é o acesso também desses pacientes, né, a um serviço público de qualidade para fazer a questão da restauração. Esse QR Code que eu coloquei aqui, ele leva às publicações do consenso que foram publicadas no Brazilian Oral Research, e, resultado desses 4 artigos, nós fizemos um compilado em um 5º artigo. Nós tivemos a felicidade de ter também diversas associações, entre elas o Conselho Federal de Odontologia, associações internacionais como o ORCA, a IADR, diversas entidades que serviram de revisores desse processo dos documentos. Então, nós fizemos um documento na tentativa de levantar evidências científicas que pudessem colocar ao máximo as informações que pudessem ser validadas também nesse mesmo processo, como o Cassiano colocou.
Então, pegando uma linha do tempo, esse foi o processo todo virtual. Desde 2009, nas primeiras reuniões, a gente já estava iniciando um processo de pandemia que foi em 2020. E, com isso, nós fizemos a distribuição e a discussão, vamos dizer assim, desses documentos num evento como a SBPQO. Criamos um documento de discussão através de um evento virtual que foi sediado no México. Aconteceu com participantes do mundo inteiro, no modo virtual, mas foi sediado através da LAORA no México. E através desse esse consenso, nós conseguimos publicar os artigos o ano passado, já ficaram disponíveis no Brazilian Oral Research, em inglês, em português e em espanhol. Dos 4 artigos, né, nós tivemos a participação no primeiro artigo sobre a questão da experiência de cárie e qualidade de vida, né, coordenado pelo professor Saul, e o revisor foi o professor Gilberto Puca. Nesse trabalho ficou evidente a importância da cárie na questão do contexto de qualidade de vida. Nós podemos observar que a gente ainda tem uma lacuna enorme sobre estudos sobre qualidade de vida e cárie dentária na América Latina, mas países como Brasil, México e Colômbia já têm alguma evidência que mostra um grande impacto, principalmente na questão, por exemplo, do edentulismo, né, e qualidade de vida dessas pessoas. O segundo estudo foi coordenado pela professora Estefânia Martion, da Colômbia, e foi revisado pela professora Marília Buzalaf. Esse estudo ele mostrou que fatores de risco podem ter um modelo muito complexo na América Latina, porque nós temos fatores sociais que são, vamos dizer assim, similares, mas que eles estão modulando de forma diferente os países. Então, a gente, por exemplo, tem populações em processo migratório entre Venezuela e Colômbia e no México, que são populações extremamente vulneráveis para a questão de saúde bucal. E esse artigo lida também com essa questão. O terceiro artigo foi desenvolvido pelo professor Antônio Pedro Ricomini Filho, da Unicamp, e foi revisado pelo professor Jaime Aparecido Cury, e trabalhou a questão dos métodos e técnicas para prevenção e controle da cárie, notadamente a questão da fluoretação de águas, distribuição de cremes dentais fluoretados, né, a fluoretação do sal e outras técnicas que pudessem trabalhar a questão das lesões iniciais de cárie ou cárie ainda não cavitadas. E a gente observa que, de fato, a América Latina é um caleidoscópio de técnicas. E, curioso, os países que desenvolveram levantamentos epidemiológicos na América Latina, notadamente os chamados latino-americanos hispânicos, eles desenvolveram por conta de implantação da fluoretação do sal, isso na década de 70 e 80, e depois pararam. Eles não fizeram tantos levantamentos epidemiológicos como a gente vai mostrar mais adiante. O último artigo foi do manejo de cárie, foi coordenado por um professor do México, que foi o professor Almauri, e foi revisado pela professora Ana Maria Acevedo, da Venezuela. Nesse artigo se coloca a importância de técnicas como a RT, né, para serem mais difundidas na América Latina, que ela ocorre mais na academia, mas ela não ocorre muito no serviço público. Esse é um dos principais conclusões que a gente lida. No artigo final, foi um compilado que foi coordenado por mim, revisado pelo professor Nigel Pitts. Nós apresentamos algumas recomendações que são importantes para serem consideradas quando se fala da questão da cárie dentária. Então, a cárie, numa das primeiras frases dessas recomendações é que ela é um direito, né, do ser humano, a questão da saúde bucal, e a cárie ela se insere nesse contexto. Além das recomendações, por exemplo, de revisar o ensino da cariologia ou da cárie nas universidades com a inclusão de questões como determinantes sociais, ciclos de vida, uma vez que a cárie ela envolve diferentes aspectos dependendo da idade do indivíduo. Então, a odontopediatria lida com uma situação, a dentística, né, na clínica de adultos lida com outra. E das conclusões que nós tiramos, que inclusive foi um dos questionamentos que teve, quais países estariam atualizados em termos de levantamentos epidemiológicos nacionais, né, levantamentos de base populacional que, de fato, possam ter uma grande influência na América Latina. Esse quadro mostra uma complexidade que a gente tem poucos países no chamado Grupo 1, que são os atuais, isso considerando o ano passado, quando se completaria, por exemplo, 10 anos, né, de momentos, né, para esse processo de
de novos dados de levantamento epidemiológico. A gente sabe que o Brasil está em processo, mas ele, no momento, continua atrasado nessa situação. E nós temos países que sequer têm levantamentos epidemiológicos atuais, são uma grande lacuna. Como o filósofo Edgar Morin fala, nós estamos num mar de incertezas com pequenas ilhas de certezas. E, de fato, a América Latina precisa trabalhar de uma forma integrada para, inclusive, possamos ter em sincronicidade esses levantamentos epidemiológicos, para que possamos ter um retrato mais fiel da América Latina. E, da mesma forma que tem a Semana da Saúde Gengival, nós temos o 14 de outubro, que é uma Call for Action, né, que em inglês é chamada Lación. É um evento que está se firmando junto com a LAORRA e a CFF como o Dia Mundial para a questão do mundo sem cavidades, né? E é uma iniciativa que vai ficar acontecendo, né? Nesse momento, a gente distribuiu, vamos dizer, tivemos a participação de diversos países, mais de 22 países, onde a gente trabalhou a questão, vamos dizer assim, importantes que esses países possam trabalhar em 3 frentes, entre elas a identificação de técnicas do uso de flúor, a questão dos açúcares, quais são as políticas públicas para controle do açúcar, no consumo do açúcar, e também trabalhamos a questão do ensino da cárie na América Latina, como a segunda ação, e a terceira, aqui é a ação no Brasil. Nós, no momento, estamos em processo de validação de um novo currículo de odontologia voltado para o ensino da cárie, que vai ser discutido semana que vem na ABENO. Ele vai ser apresentado, está em processo de consulta pública e é uma iniciativa da LAORRA fazer essa discussão. É um dos frutos, vamos dizer assim, desse consenso de cárie, né, por iniciativa da LAORRA. E a gente espera que isso possa contribuir para que nós possamos padronizar e valorizar o ensino da cárie na graduação, transformando uma nova geração mais interessada nesses problemas, particularmente entendendo a cárie como determinante social, como ciclo de vida e as competências e habilidades que a gente precisa ter do cirurgião dentista, sendo um egresso, né, com essa consciência sobre o problema da cárie dentária no país. Por fim, eu queria agradecer e passo a palavra, então, para a professora Fernanda Carre, que vai falar sobre o Observatório, que é uma outra grande iniciativa da LAORRA. Muito obrigado. Wellington, a gente está disputando, né? Primeiro com a turma do pagode, agora com a Vai Vai, né? Tem algum... Está acontecendo, né? Ontem foi a turma do pagode, né? Mas vamos que vamos. Eu espero não me demorar muito aqui para conversar com vocês, né? A gente vai falar um pouco sobre o Observatório e sobre os trabalhos que a gente faz em conjunto com a LAORRA. O Observatório é um grupo de pesquisadores, tomadores de decisão, formuladores de política, que se juntaram, né, de 16 países, mais de 20 instituições, para discutir um pouco políticas públicas de saúde bucal na América Latina e no Caribe. E de um tempo para cá, logo, já faz aí uns 3, 4 anos, a gente se aproximou da LAORRA e tem trabalhado junto no desenvolvimento de algumas pesquisas, né? Basicamente, no DNA do Observatório está o fato de que a gente acredita muito que a evidência científica precisa pautar e informar a tomada de decisão. Vocês acabaram de ver, né, o professor Cassiano e o professor Fábio falando das evidências científicas, mas se elas ficarem nos papers, elas não servem para nada, né? E esse é um grande desafio que é colocado para o Observatório, e acho que a gente transfere ou a gente divide com o CFO e com outras entidades que formam decisão, que participam da mesa de decisão, para que a gente possa trazer essa evidência lá da academia para os serviços, para a população, né? Então, eu acho que eu vim aqui um pouco para provocar, de um lado, os pesquisadores que precisam se aproximar da realidade da sociedade, da realidade dos serviços, e, por outro lado, quem tem o poder de decisão ou quem tem o poder de formular políticas, ações, para que também compreendam melhor
as evidências, né? E para isso a gente fala, então, que o observatório ele serve como um intermediário de evidências. Eu sou professora, sou pesquisadora, mas hoje acho que o que eu mais tenho feito é intermediar a evidência, né? É tentar fazer com que essa evidência vire ação, vire realidade na vida da população, porque só assim a gente muda de alguma forma a realidade. A gente não vai ter tempo para conversar muito, depois a gente disponibiliza a apresentação. A gente tem ações em nível global, na América Latina e no Brasil. A nível global, a gente tem trabalhado principalmente em elaborar processos, produtos que organizem as evidências científicas em relação à Covid-19 e saúde bucal. A gente teve uma enxurrada de evidências em relação à Covid-19, muitas de pouquíssima qualidade, e a gente precisa triar essas evidências para entregar para o tomador de decisão só o que interessa para ele para tomar a decisão. Então, a gente precisa trazer para ele evidências de qualidade, já traduzidas, para que ele tome decisão de uma forma rápida e eficaz. A gente tem feito isso com o pessoal do Canadá e feito algumas colaborações mundo afora. Na América Latina, que a gente vai conversar um pouco mais, e o que a gente faz aqui no Brasil. Na América Latina, a gente terminou agora a primeira pesquisa financiada pela LAORRA. A gente entrevistou tomadores de decisão do Brasil, do Chile e da Colômbia, na tentativa de entender o que foi que levou esses países a inserirem a saúde bucal nos seus sistemas de saúde. Isso para a gente é muito importante, porque à medida que a gente entende a cabeça do formulador de política, é mais fácil a gente, então, convencer outros formuladores de outros países a tomarem as mesmas decisões, né? E a gente percebeu que uma das questões muito importantes foi o fato de esses países terem personagens dentistas nos postos de comando e de tomada de decisão, né? Às vezes a gente não tem ideia, né, Wellington, da importância que é um cirurgião dentista coordenar a Coordenação Nacional de Saúde Bucal, né? Mas todos esses países tiveram em comum o fato de que eles tinham atores que foram capazes de mobilizar, e eles eram dentistas. Eles conseguiram levar a pauta da saúde bucal para dentro dos sistemas de saúde, né? E todos esses países, eles também tiveram em comum o fato de que eles fizeram levantamentos epidemiológicos. Todos eles tinham levantamentos epidemiológicos recentes, a Colômbia, o Chile e o Brasil, né? Daí a importância também do Brasil continuar a investir em levantamentos epidemiológicos, do CFO apoiar os levantamentos epidemiológicos. A gente sabe que números, eles mobilizam a tomada de decisão. A hora que eu falo para o tomador de decisão, para o ministro da Saúde, ou para o presidente da República, né, que tantos milhões de pessoas nunca acessaram o serviço de saúde, a gente tem tantos milhões de desdentados no Brasil, isso mobiliza a tomada de decisão. Então, esses países tinham em comum o fato de que eles também tinham levantamentos epidemiológicos recentes e foram... e por isso eles conseguiram colocar a saúde bucal na agenda dos seus países, né? Como fruto, né, a gente acredita muito que, a partir das pesquisas, a gente precisa tomar decisões e influenciar a tomada de decisão. A gente tem um curso formulado em português e espanhol de levantamento epidemiológico. A gente começou já o processo na Guatemala, Guarulhos, o Peru, a gente está em planejamento, Distrito Federal e Suzano. A gente faz esse curso, a calibração e todo o processo, desde o planejamento do levantamento epidemiológico até a sua execução. E a gente espera aí que nos próximos anos outros países façam adesão a um processo semelhante para que a gente possa corrigir essa lacuna, né, Fábio? Tem países que tem... A Argentina faz mais de 25 anos que não faz um levantamento epidemiológico. A gente tem desenvolvido, né, tá no forno, essa spoiler, né, um livro em português, inglês e espanhol de levantamento epidemiológico. Esse livro tem o passo a passo de como fazer um levantamento de verdade, com todas as planilhas, todos os mapas, todas as dicas, né? Então, complementando, né, o que já tem na OMS, que é um guia muito mais geral, esse é o passo a passo, né?
A gente está terminando a edição do inglês e do espanhol e a gente espera em breve poder aí apresentar também para a OPAS e para a OMS, para a gente, quem sabe, conseguir o apoio deles para fazer uma divulgação melhor entre os países, porque a gente que está fazendo levantamento epidemiológico agora sabe, né? O que a gente precisa é do como fazer, porque, pelo amor de Deus, como isso dá trabalho, né? E a gente precisa que as pessoas tenham facilidade para fazer. Então, a gente fez o curso e fez o manual, de modo que a gente consiga treinar as equipes para fazer a fase de exame, de treinamento e também de análise dos dados, né? Essas equipes, esses países precisam ser capazes de consumir os dados que eles produzem. Aqui também está no nosso site, depois vocês entram. Todos esses dados que o Fábio colocou aí de levantamento epidemiológico estão em forma de dashboard, né, de painel integrado para a gente conseguir visualizar um pouco melhor, né? A gente tem feito outros estudos, eu não quero me alongar muito na conversa, depois a gente pode bater um papo, quem sabe tomar uma cerveja e conversar um pouco sobre o que a gente tem feito. De estudos para estudar o ensino da odontologia e da saúde coletiva nos países agora latino-americanos também, livros, sínteses, curso que a gente tem desenvolvido de políticas informadas por evidência, algumas com apoio do Ministério da Saúde também. No nível nacional, a gente tem um projeto sendo gestado, né, de estudar as novas linhas de cuidado de saúde bucal no Sistema Único de Saúde, em parceria com a Coordenação de Saúde Bucal e com a EVIPNET, que é um outro grupo do Ministério da Saúde ligado ao DECIT. Uma aluna que cadê ela? Ela não está aqui não, a Sumaia? Aqui a Sumaia. Aí fica garantido que você vai fazer, né, Sumaia? Né? Então a gente já carimba, já tem foto. Tem foto, moço? A atualização do Caderno 17. O Caderno 17 é uma das publicações mais importantes que a saúde bucal tem e que até hoje é de 2008, 2018? 8, né? Eu sempre confundo. 2008 e até hoje é um caderno que todas as equipes de saúde bucal têm no coração, né? Mas ela precisa de atualização. E a Sumaia, que é uma das assessoras técnicas do Ministério, está fazendo mestrado com Gilberto Puca e a gente está atualizando esse caderno. E outras atividades que a gente tem desenvolvido, inclusive o manual prático de teleodontologia, que também já está disponível para o download de uma versão parcial. Então, a gente tem trabalhado sempre nessa perspectiva, né? A gente desenvolve pesquisa, a gente é produtor de evidência, e boa parte do que a gente está falando aqui, a gente tem pesquisa relacionada, mas a gente aplica isso e a gente tenta informar e ajudar os tomadores de decisão a aplicarem isso na realidade, né, dos serviços de saúde. Aqui em São Paulo, a gente também tem uma relação muito íntima com a Coordenação Estadual de Saúde Bucal. Só para dar um exemplo para vocês, eu trouxe o nosso projeto de resposta rápida durante a pandemia da Covid-19, ainda em março, abril. A gente fez uma parceria com a coordenação e todas as decisões que foram tomadas durante a pandemia foram informadas pelas melhores evidências e foram suportadas pelo núcleo de evidências e pelo observatório, né? Então, isso é muito importante, acho que é outra lição que a gente tira dessa monte de coisa que eu estou falando aqui, né? De que a gente precisa de gestores comprometidos com a evidência científica e com a tomada de decisão responsável, né? Então, é muito bom, hoje a gente teve reunião com os coordenadores estaduais, é muito bom ver esses coordenadores se mobilizando, eles se encantando com a evidência científica, com a possibilidade de aplicá-la na realidade dos serviços, né? Eu acho que esse é o grande sonho, nós, como professores de universidades públicas, é o nosso único compromisso, né? Se a gente não fizer isso, nada mais vai ter valido a pena. Então, é muito bom e eu queria compartilhar com vocês o quanto de coisa a gente tem feito também com o Estado de São Paulo. Mesmo que a gente tenha poucos recursos, a gente consegue desenvolver trabalhos e tomar decisões informadas nas melhores evidências. Então, só para resumir, né,
o nosso papel aqui de intermediário de evidência, né, de pegar aqui o que está sendo feito na universidade e ajudar e informar os tomadores de decisão, as partes interessadas, os cidadãos, os governos, né? E esse é o nosso desafio. Acho que o desafio está colocado não só para o Observatório, para a LAORRA, mas para cada um dos entes que estão aqui, né? E certamente o CFO tem um papel fundamental para dar um suporte institucional para as ações que são desenvolvidas, tanto na academia quanto nos serviços, né? E a gente espera poder contar aí com o apoio de vocês, porque ideia e proposta não nos falta, né? Falta dinheiro, falta muitas coisas, mas isso não falta. E evidência científica também não. A gente corre atrás, o que a gente já tem a gente disponibiliza, o que não tem a gente pesquisa, né? E o que a gente precisa é, de fato, agora a gente unir forças num objetivo comum, que é fazer com que a evidência vire realidade e melhore a vida das pessoas. Obrigada, gente, pela... Em nome do CFO, nós queremos agradecer a participação da Associação Latino-Americana, dizer que o CFO está aqui de portas abertas. Tudo aquilo que for de interesse da odontologia para o bem da odontologia, eu tenho certeza que vocês podem contar com o CFO. Tanto é que o CFO, né, auxiliou agora, nós estamos aí com o levantamento, o CFO foi parceiro no próximo SB Brasil, né? O CFO está, digamos assim, auxiliando também na presença dos coordenadores para esse evento, que isso é muito importante, e eu tenho certeza que todo esse trabalho que é baseado em evidência científica, isso vem a contribuir muito, que são trabalhos sérios, resultados que a gente pode confiar e ter bons investimentos. Vai estar aqui o Ministério da Saúde, né? Que eu tenho certeza que tudo aquilo que é dentro de evidência científica é muito bom. Porque não adianta a gente ter a melhor odontologia do mundo se nós somos um país de alta prevalência de cárie, né? Então nós temos que trabalhar e batalhar pela prevenção, que é muito importante. Eu sou também, não sou nenhum mestre, doutor em cariologia, em prevenção, mas sou apaixonado pela odontologia, muito tempo de serviço público, e eu acho que agora, diante do resultado desse levantamento, né, nós podemos cruzar as informações com todos esses dados da associação, e isso eu tenho certeza vai contribuir para todos, né? E o CFO está aí de portas abertas, como eu disse, já apoiando o levantamento, apoiando a participação dos coordenadores estaduais, e eu tenho certeza que juntos nós vamos ter uma odontologia e um Brasil com baixa prevalência de cárie. Fico muito contente de ver isso tudo e pode contar, tenho certeza que você vai ter o apoio do CFO. O que for melhor para a odontologia, o CFO vai estar apoiando. Obrigado. Boa noite já, né? Imagino. Sou Wellington Carvalho, atual coordenador geral de saúde bucal do Ministério da Saúde, cirurgião dentista. Vou falar um pouco aqui sobre o panorama e falar um pouco das ações de prevenção e promoção da saúde que nós desenvolvemos aqui no Brasil. E para facilitar, vou começar com o vídeo, pedir apoio aí dos colegas para ver se o som vai funcionar. O sorriso é um cartão de visita, não só para você se sentir bem, e por questão de saúde também. O meu diagnóstico começou a partir do inchaço que eu tive na gengiva e eu estava sentindo dores. Eu comentei com a recepcionista do posto, foi de imediato, assim, foi super rápido o atendimento. Eu não estava bem comigo mesma, eu evitava de sorrir. No SUS eu tive todo o respaldo, foi feito tratamento de canal. Eu, como dentista, cuidando da atenção básica, trazer o sorriso de volta para as pessoas, você traz o transparecer da felicidade, da alegria da pessoa. O atendimento odontológico pelo SUS é gratuito. O Ministério da Saúde, com o programa Brasil Sorridente, investe em equipes de saúde bucal, unidades de saúde da família, que são os principais pontos de atendimento, e centros de especialidades odontológicas para atender cada caso. Conta ainda com 3.224 laboratórios regionais de próteses e facilita o acesso de pessoas com deficiência a serviços odontológicos.
Medidas simples de higienização, como escova de dentes de cerdas macias e pasta dental com flúor associada ao fio dental, previnem agravos que causam perdas dentárias. E a visita regular ao dentista é fundamental para uma boa qualidade de vida. Brasil Sorridente, mais SUS, mais sorrisos, mais saúde. Pronto, eu começo com esse vídeo porque ele facilita muito o meu trabalho, né? Já deu um bom resumo do que é o Brasil Sorridente, a nossa Política Nacional de Saúde Bucal. E o objetivo dela é esse, né? Mudar a vida devolvendo sorrisos aos brasileiros. Aqui a gente tem o tamanho da nossa rede de atenção de saúde bucal, né? O vídeo já falou um pouco. A nossa política é completa, ela é uma das maiores políticas de saúde bucal do mundo. Nós precisamos nos orgulhar e falar sempre quando a gente tem espaço para falar com outros países, porque o Brasil Sorridente é realmente motivo de orgulho, né? Muitos lugares que têm sistemas universais de saúde, como o Brasil, não têm a odontologia integrada ao sistema como nós temos. Então é importante a gente valorizar o nosso Brasil Sorridente. E aqui é a linha do tempo, né? Essa política não começou hoje, ela começou lá em 1986, com o primeiro levantamento epidemiológico de saúde bucal. Não vou detalhar aqui, porque senão vou entrar no tempo da vai-vai e eu não tenho a menor condição de disputar, né? Vou ter que sambar aqui em cima e não vai ser bonito. Mas também dizer que nós estamos agora em 2022 realizando o SB Brasil, então não vamos ficar desatualizados, né? Até o final do ano teremos o nosso levantamento epidemiológico. E vou focar mais, não vou falar de toda a política, vou falar mais das ações de promoção da saúde e prevenção em saúde bucal. E aí onde começa, né? Onde começa a prevenção? Então vamos falar aqui de onde começa a prevenção. Durante a gestação, toda mulher precisa dar mais atenção à saúde. Além das consultas periódicas de pré-natal, é fundamental fazer o acompanhamento odontológico. Quem está ao lado da mulher durante a gestação também deve estar atento às orientações sobre saúde bucal durante o pré-natal. A falta de cuidados com a boca na gravidez pode afetar a saúde não só da gestante, mas também do bebê. As mudanças hormonais podem resultar na inflamação da gengiva. Se isso acontecer e a gestante não receber os cuidados odontológicos necessários, há risco de o bebê nascer com baixo peso ou antes da hora. Fique atenta! Além das consultas odontológicas, é preciso manter uma alimentação com pouco açúcar e evitar alimentos industrializados, pois isso ajuda na prevenção às doenças bucais. A higiene bucal correta evita a inflamação da gengiva, sangramento e o aparecimento de cárie, melhorando a qualidade da gestação e deixando seu bebê mais protegido. Os bons hábitos de higiene bucal devem continuar também com os primeiros dentinhos do bebê. Assim, aprendem desde cedo a importância de cuidar e manter a higiene da boca. Com todo cuidado, utilizando uma escova pequena e macia, os pais devem escovar os dentes do bebê com um pouquinho de creme dental do tamanho de um grão de arroz. A atenção na alimentação do bebê também é importante. Estimule a mastigação de alimentos naturais. Evite ao máximo qualquer tipo de alimento com açúcar e multiprocessado. E lembre-se, além da sua escovação ao longo do dia após as principais refeições, a escovação noturna é uma das mais importantes. Para mais informações, acesse gov.br/saúde e baixe o nosso folder eletrônico. Então aí onde começa, né, a prevenção, a gente está trabalhando muito pré-natal odontológico, que é um tema prioritário para o Ministério da Saúde, usando evidência científica, como vocês viram aqui. Então, as apresentações que me antecederam, né, a gente faz o uso aí da produção que vocês realizam para basear a política pública, né? A política pública tem que ser baseada em evidência científica sempre. E aqui mostrando que a gente está melhorando, né, o nosso atendimento, a nossa
prevenção, atendimento odontológico à gestante. A gente faz fluoretação das águas de abastecimento público, isso é lei no Brasil desde 1974, é a nossa estratégia para levar flúor à população, né? A nossa estratégia que é de baixo custo e é uma estratégia muito eficaz, a gente está mostrando aqui. E além do flúor, a gente tem o professor Jaime Cury, temos o professor Frazão e muitos outros pesquisadores que defendem a pauta do flúor e mostram com evidência científica sólida que a gente, com flúor, consegue prevenir cárie dentária. E aqui está mostrando o dado para a gente. Nós temos essa fortaleza também, além de uma das maiores políticas de saúde bucal do mundo. O Brasil é o segundo maior produtor de ciência do mundo. A gente também precisa valorizar a nossa academia e a gente usa ela para traçar a nossa política pública. Aqui um exemplo, né? A gente está fazendo 21 diretrizes para a prática clínica odontológica baseada em evidência, uma parceria com a UFPE, a Universidade Federal de Pelotas, que nos auxilia. Então, todas as universidades trabalham conosco, a USP, a UFPB, a UFPE, a UFMG, que está realizando o SB Brasil. É muito importante poder contar com o apoio das universidades públicas e dos pesquisadores em geral do país, que são uma fortaleza para a gente fazer uma política melhor. E para não tomar muito do tempo, né, para finalizar, vou falar do Programa Saúde da Escola, das ações que a gente tem de prevenção. Né? Em 2019, a saúde bucal foi a atividade temática com maior número de ações no Programa Saúde da Escola. Aqui no CIOSP, a gente fez o lançamento do novo caderno temático, né, do Programa Saúde da Escola, Saúde Bucal, onde a gente atualiza a forma como levar essa prevenção e essa promoção para as escolas na temática de saúde bucal. É muito importante, é fundamental que a gente reforce a prevenção, né? A gente é formado, né, muito para a prática clínica. E quem vem para o SUS precisa tirar um pouco o jaleco e ir para a rua, ir para a casa das pessoas, entender como elas vivem, entender o que elas comem, entender o que elas pensam, para poder prevenir, para poder fazer promoção da saúde, para poder levar saúde bucal de qualidade para elas. Saúde bucal não é só tratar, saúde bucal é prevenir, né? O que a gente quer é que não precise tratar, é que todo mundo tenha a saúde o tempo todo. Então, vou finalizar com um vídeo que a gente produziu para o Programa Saúde na Escola. Pessoal, eu sou a professora Juliana. Hoje vamos contar a história do Pedro, nosso amiguinho que tem 6 anos e adora comer doces. Mas será que uma balinha e um pirulito não fazem mal mesmo? É o que a gente vai descobrir hoje. Eu chamei a titia Dentina, a dentista do posto de saúde perto da nossa escola, para responder essa dúvida. Vamos lá? Pedro, você não está escovando direito os dentinhos, né? Além do barulho de leão, os dentes estão começando a ter buraquinhos e roer, não é mesmo? Isso acontece porque quando a gente come doces, não escova os dentes, a cara, um bichinho muito danado, aparece mais mostrado. Pedro, você quer aprender a evitar que as cáries apareçam? Sim! Primeiro, temos que diminuir a quantidade de balinhas, pirulitos e outros alimentos com muito açúcar. Depois, é preciso limpar a boca direitinho, algumas vezes por dia. Assim, pegue sua escovinha, coloque um pouquinho de pasta de dente com o do tamanho de um grão de arroz e escove. Vai e pega, até os dentes lá de trás, como um redinho. Na frente, faz o movimento de uma bolinha. Depois, o movimento da vassourinha, jogando toda a sujeira para fora. Ah, por último, não se esqueça de limpar a língua, lavando bem sua escova. Para saber mais, baixe o Guia de Bolso do Programa Saúde na Escola, Saúde Bucal. Então é isso, eu trouxe aqui um pouco do que a gente realiza de promoção e prevenção à saúde bucal. Não posso falar sobre a política nacional inteira, aliás vai ser tema de amanhã, né? Mas hoje era um pouquinho aqui. Dizer que a gente está aberto a parcerias, né? Como eu disse, a gente já trabalha usando a melhor evidência científica disponível para traçar nossas políticas públicas e traduz ela para o uso prático, né? Produz material
de linguagem clara, acessível para a população, usando evidência científica sólida. Então, se eu vou levar prevenção, é pasta de dente com flúor, é método correto de escovação, né? E se eu vou trabalhar com a gestante, é incentivando hábitos saudáveis, é prevenindo para ela não ter problemas de gravidez de origem odontológica. Então, é isso que a gente faz no Ministério da Saúde. Estamos aqui abertos a conversar com a Laorra e estabelecer parcerias para melhorar a nossa capacidade aí de produzir política pública baseada em evidência. Muito obrigado.